Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é o nosso quadro de leitura bíblica de capa a capa, 365 dias para que a gente possa completar completamente toda a leitura da Bíblia em um ano. Muito obrigado pela sua presença. Hoje é o nosso dia 97 de leitura. Pegue o seu chá, sua água, seu café, sente-se aqui comigo e bora para a leitura de hoje. Hoje nós vamos ler 2 Samuel do capítulo 13 ao capítulo 14. Mas antes da gente começar, vamos lembrar aquilo que a gente viu no dia anterior. Davi venceu várias nações e estabeleceu seu reino nos capítulos anteriores, mostrou a bondade de Mefibosete, filho de Jonatas. Ele comete o pecado com Batseba e manda matar Urias. O profeta Natan confronta ele e o filho de Davi com Batseba morre, mas depois nasce o filho da consolação, que é Salomão. E vamos começar então com o capítulo 13 de hoje. Capítulo 13 de 2 Samuel. Amnon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se por ela. Ele estava tão apaixonado que ficou doente. Amnon pensava que era impossível possuir a sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Amnon: Você é filho do rei e, no entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É porque eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai, respondeu Amnon. Então Joabe disse: Finja que está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ela, por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva comida. E Amnon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Amnon disse, por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de Amnon e prepare alguma coisa para ele comer. E ela o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Amnon comer. Mas ele não quis e disse, mande que todo mundo saia. Todos saíram e Amnon disse a Tamar, traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Amnon, ele a agarrou e disse, deita-te comigo agora, minha irmã. Porém ela respondeu, não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei e eu estou certo de que ele me dará a você. Mas Amnon não quis ouvir o que Tamar dizia e, como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha a amado antes. Então disse, saia daqui. Tamar respondeu, não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Amnon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse, tira essa mulher da minha frente, ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. E o seu irmão Absalão perguntou, Amnon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meu irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Quando o rei Davi soube do que tinha acontecido, ficou furioso. Absalão não disse nenhuma palavra a Amnon, mas ficou com ódio dele porque havia forçado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã de suas ovelhas em Baal-Hazor, perto da cidade de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com o rei Davi e disse, meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas e gostaria que o senhor e os seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu, não, meu filho, se todos nós fôssemos, daríamos muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, ele disse que poderia ir embora. Mas Absalão disse, está bem, então deixe que pelo menos o meu irmão Amnon vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que, por fim, Davi deixou que Amnon e todos os outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções aos seus empregados.
presta atenção em Amnon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Os empregados mataram Amnon como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu essa notícia. Absalão matou todos os seus filhos e nenhum escapou. Então o rei se levantou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza e se jogou no chão, e todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram as suas roupas, mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os seus filhos, somente Amnon morreu. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Amnon forçou a sua irmã Tamar. Por isso eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram, somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, o soldado que estava de guarda viu muita gente descendo um monte na estrada de Oronaim. Ele foi até o lugar onde o rei estava e disse: Alguns homens estão descendo um monte na estrada de Oronaim. Então Jonadab disse a Davi: São os seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram e começaram a chorar alto, e Davi e os seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte do seu filho Amnon. Absalão ficou 3 anos em Gesur, então o rei Davi começou a sentir muita falta dele, pois agora já estava conformado com a morte de Amnon. A partir desse momento a gente começa a ver os grandes escândalos que vão estar acontecendo dentro da própria família de Davi. Coisa que a gente já viu nos versículos anteriores, que seriam aquilo que o profeta Natan já tinha alertado a Davi que iria acontecer, né? Mas algumas coisas que aconteceram aqui, a gente deve prestar muita atenção. Por exemplo, essa questão que aconteceu com Amnon e Tamar, é uma das coisas que o William MacDonald, no seu comentário bíblico popular, fala que a luxúria e o ódio andam de mãos dadas. Então a gente pode ver que pelas mesmas paixões que Amnon teve pela sua irmã, ele também teve de ódio logo em seguida. Então a gente tem que tomar cuidado justamente com isso, com as nossas paixões, os nossos egos. A palavra de Deus vai falar para nós que a gente deve tomar cuidado com as paixões da nossa mocidade, justamente porque elas vão nos cegar para coisas que às vezes vão custar a nossa própria vida. No comentário bíblico latino-americano vai se falar o seguinte a respeito dessa passagem: apesar de ter ficado indigno, Davi não castigou Amnon como deveria ter feito, provavelmente porque a lembrança do seu próprio pecado ainda era recente na memória de todos. Sabia qual era o seu dever, mas estava de mãos atadas. O pecado deliberado nos priva da liberdade moral, da possibilidade de falar sem impedimento e de dar testemunho. Basicamente, o que o comentarista bíblico aqui está falando é que, mediante o pecado que ele tinha acabado de cometer, ele estava descredibilizado. Ele não tinha autoridade para falar, porque ele mesmo tinha matado alguém, ele mesmo tinha pego Batseba, tinha feito com ela a mesma coisa que Absalão tinha acabado de fazer com a sua própria filha. Então a gente já vê esses indícios de que Davi agora ele não consegue agir justamente por conta do seu próprio pecado. Daquilo que ele mesmo olhava e falava assim: poxa, Deus não me matou e não me julgou, entre aspas, né? Mas como é que eu devo fazer essa situação agora? Ele, por ser uma pessoa muito sensível moralmente falando, ele ficou como alguém que não sabia o que fazer e simplesmente deixou a situação acontecer, coisa que não deveria ter acontecido, né? E outra coisa que a gente vai ver aqui que é muito interessante no final aqui da passagem 37, 36, 37 e 38 desse capítulo é a relação da filiação de Absalão ser da linhagem do rei Gesur. Isso, exatamente isso. Gesur era um rei aramaico localizado a leste do Mar da Galileia e permaneceu como reino independente porque a meia tribo de Manassés não conseguiu expulsá-lo durante a conquista de Canaã. Então Absalão foi até o rei de Gesur justamente porque ele era neto desse rei. Então ele não era uma filiação simples política. Ele não fugiu para um reino distante, ele fugiu para outra família dele. Davi tinha uma aliança com o rei Talmai de Gesur. Essa aliança selou-se através do casamento e a união de Davi com Maca, que era mãe de Absalão, e filha do rei Talmai, resultando no nascimento de Absalão. A forma mais fácil, fora da guerra, de manter controle político em um determinado lugar era através dos casamentos. Então isso não era novidade nenhuma. A gente vai ver que não só Davi fez isso, coisa que na lei se dizia que não era para se fazer,
Mas a gente vai ver Salomão fazendo isso a rodo. A primeira coisa que Salomão faz é casar com o filho da filha de Faraó, com, com, a, fi, a, com a filha de Faraó. Nesse sentido que acontece, esses arranjos políticos, eles davam certa estabilidade para as coisas que estavam acontecendo entre uma nação e outra. E é justamente isso que Absalão vai se aproveitar. O avô dele era rei, eu preciso sair fora desse lugar, porque senão eles vão me matar. E ele simplesmente se viu refugiado por alguém que era poderoso, não como Davi, mas alguém que tinha aliança com Davi também, que estava longe do reino dele. Então esse foi um lugar onde é que Absalão acabou encontrando para poder se proteger, né? Em relação à investida do rei, provavelmente ir matar ele, alguma coisa assim. Vamos continuar aqui agora, capítulo 14. A volta de Absalão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão, então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finge que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça conta que você está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela deveria falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito, e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: o meu marido morreu e eu sou uma viúva pobre. Senhor, eu tinha 2 filhos, um dia eles brigaram no campo, não havia ninguém para apartar a briga e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim e estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo seu nome. Davi respondeu: volte-se para casa e eu cuidarei desse assunto. Senhor, disse ela, eu e minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. O rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime ainda maior, matando o meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no teu filho. O Senhor disse à mulher: deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. O rei, o Senhor, não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim como o que acabou de dizer condenou a si mesmo. Todos nós morreremos, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. O rei, ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei: vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe de tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisso, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu: digo por tudo que é sagrado que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe que me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse: Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se e foi à cidade de Jesure e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Absalão faz as pazes com Davi. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés, tinha muito cabelo e ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele, mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos seus empregados: olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele é uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele.
Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu mandei chamar você e quero que você vá dizer ao rei o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesus? Seria melhor ter ficado lá. Absalão continuou: eu quero falar com o rei. Se sou o culpado, que ele pode me mandar me matar. Então Joabe foi conversar com o rei, aí o rei mandou buscar Absalão, e este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele, e o rei o beijou. E esse foi o final do capítulo de hoje. Uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui a respeito do versículo 26, que Absalão tinha um cabelo muito comprido e que ele tinha, quando cortava uma vez por ano, ele tinha quase 2 quilos de cabelo, que ele era perfeito da cabeça até os pés. Uma coisa muito interessante, que é uma especulação a respeito de Absalão, por conta do corte que ele fazia, era justamente dele ser uma pessoa que praticava o nazireado, ou seja, aquele voto de número 6, aonde ele se separava e se consagrava para Deus. Não é de si estranhar isso, mas isso é somente uma especulação, não existe nada no texto dizendo explicitamente que ele fazia isso. Mas grandes homens da época, que tinham cabelo comprido, principalmente na nação de Israel, eram vistos como nazireus, pessoas que tinham esse voto. A gente vai ver isso através da vida de Sansão, através da vida de Samuel, e isso era uma coisa que já era meio que comum, né? A gente não pode dizer que ele tinha e fazia esse voto, mas isso é uma especulação que pode ser que ele também acabava cultivando esse tipo de prática. Absalão era uma pessoa extremamente sagaz em todos os assuntos. Então, não era de se esperar que ele também pudesse acabar sendo muito sagaz em relação a esse meio religioso, para que ele pudesse parecer uma pessoa de bem, uma pessoa que realmente cumpria com as suas medidas para com o Senhor, né? Nesse ponto em específico, uma coisa que a gente pode ver a partir de agora é que nos próximos capítulos a gente já vai começar a ver que Absalão lidera uma conspiração contra Davi, que foge de Jerusalém enquanto Deus frustra os conselhos dos inimigos de Davi para o preservar. Outra coisa que a gente pode tirar de lições que a gente acabou de ler a respeito desses 2 capítulos é que às vezes as nossas próprias paixões são o pior convite para a nossa destruição. E a omissão da nossa autoridade e responsabilidade pode gerar muita coisa pior do que a gente imagina. Essa foi a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar amanhã aqui também. Até mais.